que significa Quiron no seu mapa astral? Você sabe? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Você conhece o Quiron? Tem ideia do que isso significa na sua personalidade? Vem comigo que eu te explico tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Lins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de astrologia terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já tenho uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre Quiron no mapa natal. Então, para você acompanhar o nosso papo astrológico e ter vários insights sobre a sua personalidade, vai ser muito legal você ter em mãos o seu mapa astral. Se você já tem ele aí, vambora. Se você ainda não tem, não se preocupe. É só você entrar no nosso site www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. O link já vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então vai lá, gera o seu mapa e volta pra cá que eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Ah, e fica comigo até o final, porque eu tenho uma segunda dica e, obviamente, quero saber tudo o que vocês aprenderam aqui no vídeo de hoje. Mas, afinal de contas, o que é o Quiron? Cada um desses corpos celestes da astrologia tem uma função na nossa vida. E a função de Quiron é revelar uma ferida que a gente precisa encarar para descobrir ali uma chave dos nossos tratamentos. Então, para falar sobre Quiron, eu gosto muito de trazer a narrativa sagrada dele, que é a sua mitologia. A mitologia sempre tem muitas versões, eu vou contar aqui aquela que faz mais sentido para mim e no trabalho astrológico. Que é a versão, então, em que o Quiron, ele é um centauro, metade cavalo e metade humano. Ele é filho de Saturno, um deus, e da Fílera. Só que o Saturno, ele era casado com a Reia, e ele tinha esse trelelê com a Fílera. E um dia a Reia pegou eles no flagra. E aí, para fugir daquela situação, o Saturno se metamorfoseou em cavalo e ó, deu no pé. E dessa situação, então, nasce o Quiron, metade cavalo, metade humano. A Fílera fica horrorizada com aquele animal estrambólico que nasce e ela abandona ele no Monte Pelion, que era um monte onde ficava a escola dos gregos. Lá, Apolo, o deus Sol, o deus da razão, da música, da arte, da medicina, ele adota o Quiron e ensina para o Quiron tudo o que ele sabe. Então, o Quiron vira um grande mestre e um grande professor dessa escola. Ele era professor de todos os heróis, de Hércules, de Aquiles, de Jasão. Eu sempre brinco que ele era o coach dos heróis. Inclusive, os filhos dos reis mandavam seus filhos para estudarem com ele. E ele ensinava desde arco e flecha até ética. Inclusive, dizem que Quiron sabia, inclusive, astrologia. E um dia ele sofre um acidente. Ele leva uma flechada na perna e essa flecha está embebida por um veneno mortal. E isso acaba gerando uma ferida em que ele decide que ele vai estudar para buscar a cura daquela ferida. E ele estuda muito. Ele descobre a cura para grande parte das enfermidades. Ele vira o maior curador de todos os tempos, mas ele não encontra a cura para a ferida dele. Por quê? Como eu falei, a flecha estava embebida em um veneno mortal. Só que ele era imortal, porque ele era filho de Saturno, um deus. Então isso acabou gerando essa ferida incurável. Quem causou esse acidente foi Hércules, um dos heróis. E foi um acidente, porque ele era amigo de Quiron. E essa flecha embebida nesse veneno mortal era o veneno da Hidra de Lerna. E o Hércules, então, vendo aquela situação toda, decide ajudar o amigo. E ele sabia de uma outra história que poderia contribuir para
cessar com esse sofrimento, que era a história de Prometeu. Prometeu foi aquele que roubou o fogo do conhecimento para dar para os homens. E Zeus, né, ou Júpiter, o deus dos deuses, não ficou nada satisfeito com essa história e castigou o Prometeu, colocando ele acorrentado em umas pedras, em que todos os dias vinha uma ave que comia o fígado dele. Durante a noite o fígado se regenerava e no dia seguinte a ave vinha de novo e comia o fígado dele. E Zeus, Júpiter, disse para ele que ele só ia se liberar desse castigo o dia que um imortal quisesse doar sua imortalidade para ele. Na minha interpretação, ele zoou Prometeu e falou: você sabe o dia que você vai sair daqui? No dia de São Nunca. Mas ele não contava, né, com essa história do Quirón. E Hércules pede então para Zeus que interceda pelo Quirón e permita com que essa troca possa acontecer. Num primeiro momento, Zeus não fica muito satisfeito, porque ele não queria libertar o Prometeu daquele castigo, mas pelo Quirón, ele decide então permitir essa troca. E o Quirón, então, ele doa a sua imortalidade para Prometeu, que se liberta do castigo e vira imortal, e ele recebe a mortalidade de Prometeu e finalmente descansa. Então, nesse momento, todos os sofrimentos são cessados. Em homenagem a todos os seus feitos, Zeus coloca Quirón nos céus com uma constelação do signo de Sagitário. Então essa também é a narrativa do signo de Sagitário. Então, conhecendo um pouquinho dessa história, a gente tem mais informações que contribuem para a gente pensar o símbolo astrológico do Quirón. O Quirón, então, no nosso mapa, ele vai nos mostrar exatamente uma grande ferida. Uma ferida incurável, que não tem cura, mas que a gente precisa ter coragem de encarar essa dor para descobrir ali os tratamentos. Então o Quirón, ele tem algo que é ambíguo. Ele tanto é veneno, no sentido daquilo que dói, quanto ele também é remédio, porque ele aponta o que precisa ser feito para tratar daquela dor. Não curar no sentido de nunca mais sentir aquela dor, mas assim como em casa a gente costuma ter uma farmacinha, então se eu costumo ter dor de cabeça, eu começo a ter um remedinho, um chá, um floral, um óleo essencial para dor de cabeça, né? Ou se eu tenho muita cólica, eu posso começar a ter um remédio, um chá, um óleo essencial para cólica. Eu sei o que fazer quando aquela dor vem. Então, o Quirón vai falar sobre a gente aprender a cuidar das dores da nossa alma, né? Quando você olha para o Quirón no mapa astral, você vê que o símbolo dele lembra uma chave, como vocês podem ver aqui. Então, é a ideia de que quando encaramos as nossas dores, descobrimos ali essa chave que pode abrir portas tanto para encontrar esses tratamentos dessa própria dor que o Quirón causa, como outras dores. Então vira realmente um remédio para muitos males, né, da nossa vida e da nossa alma. E como eu contei na historinha para vocês, quando ele vai buscar a cura para os ferimentos dele, ele descobre a cura de todas as enfermidades e vira o maior curador de todos os tempos. Então, no fundo, quando o Quirón descobre ali esses tratamentos para suas dores, ele consegue também ajudar outras pessoas. E por isso o Quirón também está associado ao arquétipo do curador ferido, o arquétipo dos terapeutas. Agora, para saber como essa função vai ser exercida na sua vida, você precisa olhar para o seu mapa astral e descobrir então qual é a casa astrológica onde ele está, ou seja, qual é a área de experiência da vida que ele está associado, qual o signo que ele está, ou seja, qual é a energia que ele vai exercer essa função dele na sua vida e se ele faz aspectos, conversas, diálogos com outros pontos importantes do mapa e como isso vai influenciar a sua personalidade. Então, o Quirón nas casas astrológicas. Ali o Quirón vai apontar qual é a área de experiência da vida que a gente vai precisar encarar as nossas feridas. Então, por exemplo, a casa 7, que é a casa das parcerias. Pode ser tanto a parceria amorosa, como um casamento, como uma parceria profissional, uma sociedade. Mas o importante é que é a relação entre duas pessoas. E o que pode doer aqui?
Aqui é a dor do desencontro. É quando a gente não consegue estabelecer uma parceria, não consegue reconhecer a importância do outro na nossa vida, não consegue ceder, não consegue confiar no outro, não consegue sentir que pode oferecer alguma coisa para o outro. Então, tanto não consegue oferecer uma base para o outro voar, como também não consegue confiar que o outro possa ser uma base para a própria pessoa voar. Então, aqui o que dói é não conseguir estabelecer as parcerias. Agora, como eu falei, a gente precisa encarar essa dor para poder encontrar os tratamentos. Então, aqui o grande mestre é o amor. É sobre conseguir confiar nessa parceria. E para isso, muitas vezes a gente vai precisar aprender a pedir ajuda, aprender a confiar que o outro pode nos ajudar e assim aprender a estabelecer uma boa parceria. E Quiron nos signos. Aqui a ferida pode ser exercida através de 12 energias diferentes, que são os 12 signos. Então vamos pensar em Quiron em Touro. Aqui a gente vai ter as feridas do valor pessoal. O que vira e mexe dói pode ter a ver com esse não reconhecimento do próprio valor. Isso pode se dar no campo profissional, então a pessoa sente que o seu trabalho não é reconhecido, a sua produtividade não é reconhecida, os seus talentos não são bem aproveitados e com isso esse trabalho perde valor e pode também não ser financeiramente bem remunerado, o que vai gerar também as feridas da segurança material. Esse não reconhecimento pode vir tanto de fora, então a pessoa sente que não é reconhecida no trabalho, que o chefe não reconhece, que a equipe não reconhece, então sente que isso vem de fora, ou a sociedade não reconhece o valor daquilo que ela produz, mas também pode vir de dentro, a própria pessoa não vê o valor daquilo que ela faz, não reconhece os próprios talentos e isso vai gerando todas essas feridas. Nessa ferida também do valor pessoal, isso pode ir para a parte de relações. Vamos lembrar que Touro é um signo regido por Vênus, então ele também traz essas feridas em relação ao valor pessoal nos encontros. Então será que a pessoa mesmo não reconhece o valor dela naquilo que ela está entregando num encontro? Ou ela sente que aquilo que ela faz dentro de um encontro também não é reconhecido pelas pessoas a quem ela está dedicando esse afeto. Então aqui são as feridas dessa segurança emocional. Então o que vira e mexe dói pode ter a ver com as feridas do reconhecimento do valor no trabalho e o reconhecimento do valor nos afetos. E como a gente sabe, para encontrar os tratamentos dessas feridas, a gente precisa encarar essa dor. Então aqui o grande mestre é a segurança. A pessoa ela precisa investir em algo em que ela se sinta produtiva, em que ela veja o valor de cada tijolinho que ela está construindo ali, por exemplo, em algo que pode estar mais associado à parte profissional, mas também ela precisa construir essa segurança emocional nas relações, ver o valor daquilo que ela está levando para o outro e também podendo receber aquilo que o outro traz e que permite essa troca tão importante para a construção dos vínculos afetivos. E os aspectos de Quiron? Aqui, se o Quiron estabelece um diálogo, uma conversa com outro planeta, ele leva para esse planeta a missão de encarar as feridas acerca da sua própria função. E a diferença entre um aspecto mais fluido, desafiador, vai falar sobre a consciência da pessoa em relação àquela dor, a coragem para encarar aquelas feridas e finalmente encontrar os tratamentos. Então, uma conversa mais tensa, muitas vezes a pessoa não está consciente daquilo que dói ou pode se afastar da ferida ao invés de encarar ela e isso dificultar o trabalho, de encontrar os tratamentos. Então, por exemplo, vamos pensar em Mercúrio fazendo um aspecto com Quiron. Aqui, quais podem ser as feridas? As feridas da comunicação, de não conseguir falar aquilo que precisa, de não conseguir ser ouvido, de não conseguir ouvir, de não conseguir se fazer entender ou não conseguir compreender. Tudo isso pode doer. Em relação à compreensão, isso pode ir até para as feridas do aprendizado, as feridas da dúvida, as feridas em relação ao entendimento das coisas, as feridas da curiosidade, a dificuldade de se adaptar. Tudo isso pode doer.
Agora, essa pessoa precisa encarar essas dores para poder encontrar os tratamentos. Então precisa conseguir sim estabelecer um diálogo, precisa aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, conseguir estabelecer essa troca, e muitas vezes ela vai buscar recursos como a escrita, como a terapia, enfim, um lugar seguro, né? A terapia como um lugar seguro ali onde ela vai poder ser ouvida e vai poder falar, vai ser instigada a falar. E sobre isso, inclusive, tem uma frase da Hannah Arendt que eu acho que é muito bonita, nessa cura desse Quiron Mercúrio. Ela diz assim: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, nessa relação de Quiron com Mercúrio, na medida em que a pessoa consegue contar uma história sobre a sua própria dor, isso pode ajudar a tratar essa dor, né? E aí, então, a diferença entre um Quiron fluente com Mercúrio e um Quiron desafiador com Mercúrio vai ser essa facilidade ou não da pessoa ter consciência dessa dor, de encarar essa ferida e aí encontrar os melhores tratamentos. Então, hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho do que é o Quiron, qual a função dele na nossa vida e como que a gente pode conseguir encarar as nossas dores e encontrar os tratamentos a partir da casa astrológica onde ele está, do signo onde ele está e dos aspectos, dos diálogos, conversas que ele faz com outros pontos do mapa. E lembrando que, então, com uma frase do Augustus Waters, né, o personagem da Culpa das Estrelas, ele fala que esse é o problema da dor. Ela precisa ser sentida. Que a gente possa sentir as dores de Quiron e, com isso, encontrar os tratamentos para ela. Então, se você gostou de saber um pouquinho mais sobre o Quiron, sobre essas feridas da alma e sobre também a possibilidade de encarar essas feridas e descobrir os tratamentos, me conta aqui nos comentários. E se você quiser ir mais longe com a astrologia, aqui vem a minha segunda dica. Que talvez, mais do que uma dica ou um convite, você possa sentir isso como um chamado. Eu sempre falo aqui que eu sou formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. E se eu tô aqui hoje compartilhando tudo isso com vocês, a Cláudia tem uma grande função. Porque ela, obviamente, foi minha mestra, mas mais do que isso, ela, conhecendo meu mapa astral, ela que me orientou com sugestões do que eu poderia fazer profissionalmente. E foi através dessas sugestões que eu acabei escolhendo a psicologia. E a psicologia me trouxe para o Rio. E quando eu me mudei para o Rio, eu falei para ela que eu queria estudar astrologia com ela. Então eu fui num movimento que era muito de conhecer esse saber, tinha uma curiosidade, um interesse sobre isso, mas o que eu obtive ali foi muito mais, porque num primeiro momento eu obtive muito autoconhecimento, saber mais sobre mim, enfim, sobre a minha personalidade. Mas depois, na medida em que eu fui levando os mapas, né, do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus amigos, eu comecei a obter ali informações para conhecer o outro. E muitas vezes a gente pode até não concordar com o outro, mas entender, compreender o outro, isso muda tudo. Então é o que a Cláudia fala, que é o autoconhecimento, esse conhecimento do outro. E depois, aquela coisa, você vai estudando astrologia, os amigos vão começando a pedir para você abrir um mapa aqui, um outro lá, até que teve um dia que eu considero que é o meu primeiro atendimento profissional, que eu atendi uma grande amiga, e levando as informações astrológicas para ela, foi um encontro muito emocionante, assim, ela chorou, ela se emocionou com tudo aquilo que eu levei para ela, e foi ali que para mim virou uma chave, porque eu entendi que não só a astrologia era uma ferramenta de autoconhecimento e de autoconhecimento, mas que eu podia levar esse conhecimento para ajudar a outra pessoa. E ali tudo mudou. Então, se isso faz sentido para você e se você entende então que a astrologia pode enriquecer a sua vida através desses caminhos, é aqui que vem esse meu convite, porque você também pode estudar com a Cláudia. E agora você não precisa vir morar no Rio para isso, porque o curso ele é online.
Então, um curso onde você pode buscar todo esse conhecimento para você, para sua vida pessoal, mas também se você quiser se tornar um astrólogo, uma astróloga, você vai ter toda a formação para isso, ou se você tem alguma outra profissão que você entende que a astrologia possa enriquecer o seu trabalho, você também vai obter tudo isso. E a astrologia, como ela é uma linguagem simbólica, ela pode entrar em qualquer profissão, em qualquer tema, em qualquer assunto. Então, se você sente que esse é um chamado para você, você pode estar se perguntando, beleza, Kim, é isso, mas e aí? O que eu faço? É muito simples, é só você entrar no nosso site e obter todas as informações sobre o curso. Então, o link já vai estar aparecendo aqui na tela, vai estar também na descrição do vídeo. Então, se você sentir que esse chamado é para você, vai lá, obtém todas as informações que você precisa para iniciar essa sua jornada através da astrologia. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer duas opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Então, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!